Palavra de Fé, com a missionária Eliane Silva. Tema de hoje, lançando a rede. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos para mais um momento, mais um dia, que vamos estar na disposição de Deus com a palavra de fé. E hoje estamos aqui com uma convidada que vai estar louvando e adorando o nosso Senhor, Stephanie. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra, que hoje se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Só que eu vou estar lendo só alguns versículos, primeiramente, até o 5. Ok.
A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. Vamos para este momento de meditação a Deus, que nos ensina no livro de Lucas, capítulo 5, e fala sobre a pesca ao qual Simão teve. E diz a palavra de Deus que, estando Jesus à beira da praia em Genarés, ele avistou que havia 2 barcos encostados na beira da praia. E olhando para o outro lado, avistou os pescadores lavando as redes para recolher e guardá-la. E quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, pediu que ele levasse o barco um pouquinho mais adentro e convidou também Pedro para entrar naquele barco e assentar juntamente com ele. E perguntando Jesus a Pedro o que tinha acontecido, ao olhar nos olhos dele, demonstrava um desânimo. Então Pedro disse a Jesus que ele vinha de uma noite toda lançando a rede e não conseguia pegar nenhum peixe. Então Jesus convidou Pedro e seus amigos para voltarem até o mar de novo. E diz a palavra de Deus que grande foi a pescaria de Pedro naquele momento. Mas o que eu quero tirar dessa experiência a qual Pedro teve naquele dia foi que Jesus convidou Pedro para entrar juntamente com ele naquele barco. Então, na vida de Pedro ali houve uma ousadia, porque ele já vinha de uma noite totalmente frustrada. Mas ele ouviu Jesus, ele obedeceu e voltou de novo para dentro daquele mar. E quando Jesus deu a ordem para Pedro, lance a rede novamente. Pedro então poderia pensar, mas eu já joguei aquela rede a noite toda e eu não peguei nenhum peixe. Mas naquele exato momento, Pedro ouviu a ordem a qual Jesus havia lhe dado. E quando Pedro lançou aquela rede, eis que os peixes se ajuntaram. Então, diz a palavra de Deus que grande foi a pesca de Pedro. E quando ele começou a recolher aquele peixe que ali estava, ele viu que o barco dele não cabia tanto peixe. Então ele chamou os outros pescadores para que pudesse estar participando daquele milagre ao qual aconteceu através de Jesus na vida de Pedro. E a palavra de Deus me ensina nesse exato momento que quando Pedro lançou aquela rede, ele lançou uma esperança que poderia estar alcançando alguns peixes, mas ele não sabia que a esperança dele ia além daquilo que Jesus estava preparando para ele. E diz a palavra de Deus ainda que as pessoas começaram a olhar e ver o que Jesus havia feito. Mas chegando de volta à beira da praia,
Jesus convidou Pedro a deixar aqueles peixes ali e segui-lo. E Pedro não pensou nem um minuto, aceitou o convite de Jesus. Só o que Jesus estava propondo ali para Pedro é que ele fosse pescador de homens. E eu começo a imaginar então, se Pedro pescou aquela grande quantidade de peixe, imagine Pedro pescando homens e mulheres, crianças, para o reino de Deus. E a palavra de Deus, através desse estudo no dia de hoje, traz ao meu coração, eu quero levar ao seu coração também, que a mesma obra que Deus fez na vida daquele pescador, Deus quer fazer na tua vida. Sei que muitas das pessoas vão pensar, mas muitas têm sido as redes ao qual eu tenho lançado. E quando eu puxo para mim novamente, eu vejo que não tem peixe nenhum. A palavra de Deus me ensina nesse exato momento, que o momento certo, a hora certa é de Deus. Talvez não seria a noite a qual Pedro precisava pegar aquele peixe, porque se ele pegasse durante toda a noite, as pessoas não iriam ver o milagre ao qual Jesus estava operando naquele momento. Porque diz a palavra de Deus também que Jesus estava pregando na beira da praia e uma grande multidão o acompanhava. Então eu começo a entender, eu começo a compreender qual era o propósito de Jesus naquele momento. Porque Pedro foi convidado a deixar aquele peixe e Jesus convidou então ele para ser pescador de homens. E eu começo então a imaginar Jesus levando Pedro diante daquela multidão e pregando sobre aquela multidão aquilo que Jesus havia feito. E aqueles que ainda estavam com dúvida que Jesus era aquele que operava milagre, puderam assistir o milagre diante dos olhos vivos deles. E este mesmo milagre que Deus fez na vida de Pedro, eu creio em nome de Jesus Cristo que Ele pode fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo que Ele pode fazer na minha vida. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Se você colocar a fé que Pedro teve, se você colocar a ousadia que Pedro teve, Deus pode fazer obras maiores na tua vida. Mas para que Deus entre e faça essas obras, precisamos nos colocar na disposição de ser usada, de ser tocada e de fazer de você pescadores de homens. Hoje Deus, através dessa palavra, Deus quer te convidar para viver uma nova história. Deus quer te convidar para você deixar aqueles peixes que se encontram lá dentro daquele mar e começar então a pescar vidas. Deus necessita de você, porque se Jesus não precisasse de pessoas para estar levando a palavra de Deus adiante, Ele não teria escolhido discípulos para estar caminhando com Ele. E hoje a palavra de Deus diz que não existe Pedro, não existe Tiago, não existe João. Mas existe você, cujo Deus chama você pelo nome neste momento, cujo Deus colocou a esperança dele na tua vida, cujo Deus te escolheu para ser pescadores de homens. Eis que a morada já está pronta. Eis que cada lugar feito terá que ser ocupado por pessoas que Deus confiou nas tuas mãos. Pessoas que Deus colocou no teu coração e te pregar por todo o mundo meu evangelho. Deus necessita de pessoas ousadas. Deus precisa de pessoas que não têm medo
daquilo que não sabe, mas que começa a ter o desejo de conhecer aquilo que Deus quer na sua vida e na minha vida. Deus tem chamado você para fazer a diferença no teu meio. Porque Jesus poderia ter escolhido qualquer outro pescador naquele dia. Mas Jesus olhou naquele barco de Pedro, Tiago e João. Jesus queria ali mostrar que Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e na vontade dEle. Mesmo que pessoas te apontem e dizem que você não é capaz. E a palavra de Deus diz que toda sabedoria e todo conhecimento provém do nosso Deus. Que você possa estar abrindo o seu coração. Que o Senhor possa estar abrindo o teu ouvido. Para que a palavra de Deus possa estar sendo ministrada e levada por onde Deus te enviar. Mas nesse exato momento você está pensando, eu não posso porque eu não tenho um carro, eu não tenho condições. Se você não pode ir, envia de alguma forma a palavra de Deus às pessoas. Porque Deus quer te usar. Independente do que você é, independente do que você tem. Deus está procurando pessoas que queiram ser usadas. Pessoas que não são limitadas a servir nosso Deus. Deus me faz lembrar de Moisés, que era uma pessoa que tinha dificuldade na fala. Deus foi lá e escolheu Moisés para trazer uma grande multidão, que era um escravo lá no Egito. Deus poderia usar uma pessoa culta, conhecedora da palavra, mas Deus usou Moisés. Deus usou Davi, sendo o menor da sua casa. Muitas pessoas preparadas para ser guerreiro, para ir diante do gigante Golias, mas nenhum teve a coragem que Davi teve. Talvez Deus, neste momento, está olhando em você e vendo que você é uma pessoa corajosa. Uma pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus, de levar a palavra de Deus por onde você andar. É em nome de Jesus Cristo que Deus tem chamado e tem falado a toda essa igreja. E tem sido pregado em todo canto do mundo. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A morada já está pronta. Só que quando você chegar diante de Deus, eis que Ele irá cobrar aquilo que Ele colocou na tua mão. Vidas precisam ter um encontro com Deus. Vidas precisam se achegar a Deus. Vidas precisam se entregar a Deus. E Deus precisa da minha vida, precisa da tua vida. Vamos para mais um momento de oração. Que Deus possa estar preparando o teu coração, para que você possa estar entendendo que Deus precisa de você. Deus irá te capacitar. Não que Deus não seja capaz de ir até as pessoas e convencer que eles precisam tê-lo na vida dele. Só que essa tarefa foi deixada para mim e para você, através do Filho dele, e de pregar o meu evangelho. Jesus Cristo foi enviado na terra para nos ensinar como deveria ser o encontro com o Pai. Então isso depende de mim, isso depende de você. Porque a obra de Deus precisa ser feita. As pessoas precisam ser alcançadas. As pessoas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento ao qual o Senhor preparou para nós. Eu venho pedir, Pai, assim como foi pregado aos nossos corações, Senhor,
Que o Senhor possa, Pai, estar colocando o nosso desejo, Pai, de nos entregar, Pai, verdadeiramente ao seu dispor, Senhor. Que aquilo que não sabemos fazer, Pai, aquilo que não sabemos falar, Senhor, Tu é Deus da ciência e de todo o conhecimento, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo nossas bocas, Senhor. Que o Senhor possa estar preparando o nosso coração, Senhor. Porque a Tua palavra necessita ser pregada pelos 4 cantos do mundo, Senhor. Que se for através do louvor, Senhor, que o Senhor envia, Pai, os seus levitas, Senhor, para pregar a palavra de Deus através das suas vozes. Se for através da palavra, Senhor, aqui escrita, Senhor, que o Senhor possa preparar pessoas que têm o conhecimento, Senhor, mas se tranca, Pai, na insegurança, Pai, de eu não sei. Eu venho pedir em nome do Teu Filho, Pai. Tira toda a insegurança, Pai, tira toda a incerteza, Senhor. Porque é chegado o momento, Senhor, ao qual o Senhor, Pai, precisa das vidas, Senhor, para chegar em outras vidas, Senhor. Bem sabemos, Pai, que já fomos escolhidos dentro do ventre das nossas mães, Senhor, para fazer o IT de Deus daqui na terra, Senhor. Nos capacite, Pai. Nos oriente, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, de prosseguirmos no Teu querer, na Tua vontade, Pai. Que possamos, Pai, estar entrando nesta brecha a qual Pedro entrou, Senhor. Quando Jesus o convidou para se assentar do lado dele, Pedro sentou e ouviu, obedeceu e colheu com abundância aquilo que Jesus tinha para ele naquele dia, Pai. Que possamos, Pai, estar tendo essa mesma visão que Pedro teve, de alcançar algo além daquilo que pensamos ou pedimos ou queremos, Senhor. Porque a Tua vontade possa ser a nossa, Pai. Que possamos estar alcançando a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Venha nos capacitar, Senhor. Venha nos usar, Senhor, como atalaia aqui na terra, Senhor. Quero, Senhor, agradecer, Senhor, porque eu sinto a Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Quero agradecer a presença da Stefano aqui, Pai, que esteve aqui, Pai, que se propôs estar aqui te louvando e te adorando, Pai. Quão doce e tão suave é o louvor que sai da boca da Tua filha, Senhor. Continua usando, Pai, continua capacitando, Pai, porque cremos que grande obra o Senhor tem sobre essa vida, Senhor. Assim peço também pelo esposo dela, Tivani, Senhor, que esteve aqui também, se dispondo a estar com a Tua esposa, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque em tudo, Senhor, tem se feito presente em nosso meio, Senhor. E vamos, Senhor, mais uma vez, Pai, tá te adorando, tá te entregando aquilo que o Senhor nos deu neste exato momento, Senhor. Te louvo, Senhor, te agradeço, porque o Senhor é lindo e maravilhoso, Senhor. Glórias te dou, Papai. Sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra mim.
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem na paz de Jesus.